Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de dezembro de 2023. São 10 horas e 30 minutos. E o ano se esvai. 2023 vai chegando ao fim e com ele vem os anseios da extrema-direita, apeada do poder no ano passado e que planeja retomar esse poder, mas agora de uma forma definitiva, por assim dizer. A extrema-direita do Congresso Nacional, que tem uma maioria crescente. A extrema-direita se elegeu em 2022 com muita força no Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado, e almeja retornar ao poder fazendo o quê? Atacando o único poder que se levantou contra a ofensiva bolsonarista, o poder judiciário. Na verdade, se hoje eu e você estamos vivendo numa democracia e livres do extremismo nazi-fascista da extrema-direita brasileira, isso se deve ao poder judiciário. Foi também o poder judiciário quem impediu que as mortes na pandemia se agigantassem ainda mais. Sim, o Poder Judiciário cometeu erros graves que reconheceu. O Poder Judiciário, sobretudo o STF, reconheceu, entendeu o quanto errou ao permitir o impeachment fraudulento da Dilma Rousseff e depois a prisão fraudulenta de Lula. Uma vez entendendo que o próximo alvo daqueles que derrubaram Dilma e prenderam Lula era derrubar o próprio STF, o tribunal tratou de se interpor entre a extrema-direita e uma ditadura de facto. E o STF, por isso, se tornou o principal alvo da extrema-direita no Congresso Nacional. Vejamos aqui, minha amiga, meu amigo, as ocasiões em que o STF barrou decisões do governo Bolsonaro. O presidente da República reclamou no ano passado que o Supremo Tribunal Federal interferia em tudo. Para Bolsonaro, isso durante o processo eleitoral do ano passado, foi uma relação indigesta com o STF, pelo menos desde 2020, ou seja, o primeiro ano da pandemia. Isso porque a Corte tomou uma série de decisões que derrubaram ou forçaram modificações em medidas ou pautas de interesse do governo. E aí nós vamos ter todo um processo que agora vai ficar claro para mostrar como o STF atrapalhou e continua atrapalhando, além do TSE, é claro, os anseios dos extremistas de direita. O primeiro alvo da reclamação de Bolsonaro durante seu mandato foi a suspensão de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, em abril de 2020. A medida foi tomada por Alexandre de Moraes, que virou o maior desafeto do presidente da República na Corte. A determinação de Moraes ocorreu após o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixar a cadeira acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal, colocando o seu amigo Ramagem, que então dirigia a ABIN. O caso rendeu o inquérito contra o presidente no STF, contra o Bolsonaro no STF. Essa, no entanto, não foi a única ocasião em que o STF contrariou os interesses do Executivo. Muitas MPs, por exemplo, foram derrubadas. O STF derrubou medidas provisórias de Bolsonaro sobre diversos assuntos. Em 2020, o plenário suspendeu a MP que previa o compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o IBGE para embasar estatísticas oficiais na pandemia. Ali havia o interesse de o bolsonarismo conseguir impedir que fossem produzidos pelo IBGE dados estatísticos sobre a pandemia.
Primeiramente, Rosa Weber suspendeu a medida após entender que a norma violava o direito constitucional à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados. O plenário manteve a decisão de Rosa Weber, o plenário do STF. No mesmo ano, os ministros mantiveram 2 dispositivos de medida provisória que não consideravam doença ocupacional os casos de contaminação de trabalhadores por Covid. Veja só que trabalhador que se contaminava com Covid não tinha relação a contaminação e a doença deles com o fato de haver uma pandemia de Covid. Era isso que o Bolsonaro queria. Na pandemia, logo no início, o Supremo reconheceu a autonomia de estados e municípios para adotar medidas de restrição que barrassem a disseminação do coronavírus. Porque o Bolsonaro ele queria impedir o isolamento social. Ele queria liberar geral, a economia vai continuar funcionando. Se isso tivesse acontecido, em vez de 700 mil mortos, o Brasil teria tido 7 milhões de mortos. Desde então, essa decisão é alvo de reclamações públicas incessantes de Bolsonaro. Até hoje ele reclama. Na ocasião, Bolsonaro chegou a fazer uma visita surpresa ao STF para pedir o fim do isolamento social, com a pandemia comendo solta, as pessoas se contaminando só de chegar perto uma da outra. O Supremo também proibiu a veiculação de uma campanha publicitária do governo contra o isolamento social, chamada de O Brasil Não Pode Parar. O Barroso classificou a campanha como desinformativa. Em dezembro de 2021, Barroso determinou que fosse obrigatória a apresentação de comprovante de vacina para todo viajante que chegasse ao Brasil por meio de aeroportos. O ministro apontou a omissão do governo federal e atendeu o pedido da Rede Sustentabilidade. Então, com isso, impediu que gente doente viesse de fora para o Brasil. Em 2021, Rosa Weber suspendeu trecho de 4 decretos sobre porte e posse de armas editados por Bolsonaro. A decisão suspendeu o trecho que aumentava o limite de armas de fogo por cidadão de 2 para 6 armas. Retirou ainda a previsão de que policiais, agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais comprassem suas próprias armas de fogo, entre outros. Em fevereiro de 2022, foi a vez do ministro Ricardo Lewandowski ordenar que o governo Bolsonaro não usasse seu principal canal de denúncias fora de suas finalidades. Lewandowski proibiu que o Disque 100 fosse utilizado para receber relatos de anti-vacinas sobre possíveis discriminações em caso de cobrança do comprovante de imunização contra a Covid-19. A decisão ocorreu após questionamento da Rede Sustentabilidade sobre nota técnica de Damares, do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, se opondo à apresentação compulsória do comprovante de vacina contra a Covid em várias áreas do Brasil. O Bolsonaro também se revoltou porque o STF pediu análise das ações do chamado pacote verde. Aqui no Brasil, um grande problema que nós temos é uma parte dos ministros do Supremo. Eles estavam julgando semana passada 6 ações que mexem com questões ambientais. Ou seja, eles queriam amarrar o governo federal, nos proibir completamente de investir e buscar melhorias para a região, disse o Bolsonaro. Durante o julgamento de 2 ações que tratavam da conservação do ambiente e de medidas para frear o desmatamento no país, Carmen Lúcia, ministra do STF, fez duras críticas ao governo federal e às suas políticas ambientais destrutivas. A magistrada denominou o período vivido no Brasil sob Bolsonaro como caquistocracia. O termo é derivado do grego kakistos, superlativo de mal, kratos, poder. A palavra caquistocracia significa o governo dos piores. Bolsonaro fez referência à ação, lembrando que o processo não foi para frente porque André Mendonça, o que ele considerava seus 10% no STF, pediu vista. Por conta dessa obsessão, Bolsonaro tentou aumentar o número de ministros do Supremo.
Se eleito, pré-candidato do PSL pretendia ampliar em 2018 de 11 para 21 o número de magistrados no tribunal. Só para que a gente entenda como ele já chegou, antes de chegar ao poder, lá na campanha eleitoral de 2018, ele planejava emascular o STF com a finalidade de poder governar sem freios, ter um poder absoluto no Brasil. Uma vez tornado Bolsonaro inelegível, o Congresso conservador, tomado pela extrema-direita, quer achar meios de anular o STF. Um bolsonarista está propondo que apenas o Senado indique futuros ministros do STF. E, na verdade, é esse senador do PL de Rondônia, Marcos Rogério. Após o Senado aprovar a indicação de Flávio Dino ao STF, o tal Marcos Rogério apresentou um projeto na casa para alterar a forma de escolha dos ministros da corte. Imagina, tirar do presidente da República um direito que tem há décadas, desde a redemocratização, desde o advento da República no país, não é, que o presidente da República nomeia ministros do STF. E por uma conjuntura, por um casuísmo, por um momento em que o STF lhe é desfavorável, o bolsonarismo, a extrema-direita, querem mudar completamente essa regra histórica que cabe ao presidente da República nomear para determinados cargos. Para o bem ou para o mal, a regra não pode ser alvo de uma decisão assim. Mas o plano bolsonarista para implantar uma ditadura no Brasil não se contenta com isso. Eles querem ampliar a bancada no Senado, na impossibilidade de darem um golpe militar, pelo menos por enquanto. Eles têm um plano para tornar o Brasil uma ditadura de extrema-direita. O que é que eles querem? Eles querem ampliar a bancada deles no Senado para emparedar o STF. Com essa bancada no Senado, eles querem votar uma emenda na Constituição, aumentar o número de ministros para eles imediatamente formarem uma maioria e, na verdade, conseguir emparedar mesmo o STF, impedir que o STF os incomode de qualquer maneira. É por isso que é preciso que o STF haja com muita dureza, inclusive contra os bolsonaristas que estão lá no Congresso, contra essa extrema-direita oriunda da ditadura militar e sustentáculo de alguns multimilionários e bilionários do país que querem transformar o Brasil numa fazendona cheia de escravos que trabalhem para eles a troco de um prato de comida. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.